3 da manhã. Eu acordei com aquele tipo de silêncio que não é silêncio de verdade. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? Pois é. Abri os olhos devagar, coração já acelerado, e o corredor estava com a luz acesa. Eu sempre apago tudo antes de dormir. Sempre. Levantei da cama sem fazer barulho, peguei o celular e fui até a porta do quarto. O que eu vi me congelou no lugar. Davi estava parado no meio da escada. 17 anos, 1,80 m de altura, de costas para mim. E tinha uma faca de cozinha na mão direita. Gente, eu juro que meu sangue gelou. Ele não se mexia. Só ficava ali, olhando fixo para a porta da sala, tipo estátua. A faca refletindo a luz do corredor. Minha primeira reação foi pegar meu filho e sair correndo daquela casa. Mas o Lucas estava no quarto ao lado e eu não podia gritar, não podia fazer barulho, não podia deixar Davi saber que eu estava vendo aquilo. Fiquei paralisada. 2 minutos inteiros. Ele continuava sem se mexer. Até que ele virou o rosto de leve para o lado e sussurrou. Eu sei que você está aí, tia Cláudia. Pronto. Acabou. Eu ia morrer. Eu e meu filho íamos morrer porque eu fui idiota de abrir a porta da minha casa para um garoto que eu mal conhecia. Mas aí ele falou de novo, ainda de costas. Tem alguém tentando abrir a janela da sala. Faz 3 noites que eu escuto. Hoje eu vi a sombra. Eu não conseguia processar. Janela? Sombra? Que história era aquela? Davi finalmente se virou para mim. O rosto dele estava cansado, olheiras fundas, mas os olhos estavam alertas. Ele apontou a faca para baixo, para o chão, tipo deixando claro que não era ameaça. Tia, a senhora precisa ligar para a polícia. Agora. Olha, antes de eu continuar, deixa eu te explicar como esse menino entrou na minha vida. Porque nada disso faz sentido sem contexto. 3 semanas antes desse dia, eu estava terminando de corrigir provas na mesa da cozinha quando o Lucas chegou da escola com uma cara péssima. Meu filho não é de reclamar, não é de fazer drama. Então, quando eu vi ele jogando a mochila no chão daquele jeito, eu já sabia que tinha coisa. Mãe, o Davi foi expulso de casa. Eu parei na hora. Davi era o melhor amigo do Lucas desde o primeiro ano do ensino médio. Um menino quieto, educado, daqueles que cumprimentam quando chega e agradece quando sai. Eu gostava dele. Expulso? Como assim expulso? Lucas sentou na cadeira, passou a mão no cabelo. Os pais dele descobriram que ele reprovou em 2 matérias. Simplesmente botaram ele para fora. Disseram que ele tem que se virar sozinho, que já tem idade para isso. Gente, eu fiquei chocada. Que tipo de pai faz isso? O garoto tem 17 anos. Reprovou em 2 matérias e a solução é jogar o filho na rua? Ele está onde agora? Na praça perto da escola, com uma mochila e a roupa do corpo. Eu não pensei 2 vezes. Peguei a chave do carro e falei pro Lucas. Vamos buscá-lo. Ele fica aqui até resolver essa situação com os pais. A gente achou o Davi sentado num banco, mochila no colo, olhando pro nada. Quando ele viu a gente, os olhos dele encheram de lágrima, mas ele segurou. Rapaz tem esse negócio de não chorar na frente dos outros, né? Mas dava para ver que ele estava destruído. Entrou no carro, agradeceu umas 15 vezes no caminho e quando chegou em casa foi direto pro quarto de hóspedes. Lucas emprestou roupa, eu arrumei toalha e no jantar ele mal comeu. Só ficava agradecendo. Tia Cláudia, eu prometo que não vou dar trabalho. Vou ajudar em tudo. Vou procurar trampo. Vou sair daqui o mais rápido possível. Eu falei para ele ficar tranquilo, que a casa era grande, que ele podia ficar o tempo que precisasse, que a gente ia ligar para os pais dele no dia seguinte e tentar conversar. Só que quando eu liguei, a mãe dele atendeu e foi grossa demais. Disse que o Davi precisava aprender a ter responsabilidade, que ela e o marido não iam mais sustentar vagabundo. Desligou na minha cara. Fiquei com pena do menino, mas também fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Porque expulsar um filho por causa de 2 reprovações é muito extremo. Muito mesmo. A primeira semana foi tranquila. Davi acordava cedo, ajudava a arrumar a cozinha, oferecia para lavar louça, para varrer o quintal. Era educado demais, gentil demais.
Na segunda semana, eu comecei a notar umas coisas estranhas, tipo, eu deixava minha bolsa em cima do sofá e quando voltava, ela estava em cima da mesa. Pequenos detalhes. Eu pensei que fosse o Lucas mexendo, mas quando perguntei, ele nem sabia do que eu estava falando. Outro dia, eu fui mexer no computador da sala, aquele que todo mundo usa, e tinha histórico de busca sobre mim. Meu nome completo, minha escola, meu Facebook antigo. Eu fiquei gelada. Pensei, calma, Cláudia. O menino deve estar curioso sobre quem está ajudando ele. É normal. Mas não era normal. Porque as buscas eram de 2 semanas antes dele aparecer aqui. 2 semanas antes dele ser expulso. Eu printei a tela. Salvei. Não falei nada com ninguém ainda, mas fiquei de olho. Aí veio a gota d'água. Dia 18. Fim da segunda semana. Eu estava no quarto organizando umas coisas quando escutei o Davi conversando no celular. A porta do quarto dele estava entreaberta e a voz dele estava baixa, mas dava para ouvir. Eu tô na casa dela faz 2 semanas. Ela confia em mim. Relaxa. Pausa. Eu sei o que eu tô fazendo. Só precisa me dar mais uns dias. Outra pausa. Não, ela não desconfia de nada. Gente, eu quase tive um treco ali mesmo. Saí do quarto, desci, fui direto falar com o Lucas. Contei tudo. O histórico de busca, a conversa estranha, as coisas mudando de lugar. Meu filho ficou pálido. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar. O coração disparou. O Davi não foi expulso de casa. Silêncio. Ele saiu sozinho. Os pais dele imploraram para ele ficar. Ele que quis sair e não quis dizer o motivo para ninguém, nem para mim. Eu senti o chão sumir. E você não achou importante me contar isso antes? Mãe, eu achei que ele ia te contar. Eu juro, ele me fez prometer que eu não ia falar nada. Disse que era complicado, que ele ia explicar quando tivesse pronto. Eu respirei fundo. Contei até 10. Olhei para o meu filho e falei a coisa mais séria que eu já falei na vida. Lucas, amanhã de manhã o Davi sai dessa casa. Eu não sei que jogo ele tá jogando, mas eu não vou arriscar nossa segurança por causa de mentira. Só que eu não esperei até de manhã. Naquela mesma noite, depois do jantar, eu chamei o Davi para conversar. Sentei com ele na sala, de frente, e fui direta. Davi, eu preciso que você seja honesto comigo. Por que você realmente saiu de casa? Ele ficou vermelho. Desviou o olhar. Tia, eu já expliquei. Não, você mentiu. O Lucas me contou a verdade. Seus pais não te expulsaram. Você saiu sozinho. O silêncio foi pesado. Ele abaixou a cabeça. Ficou uns bons 30 segundos sem falar nada. Quando levantou o rosto de novo, os olhos dele estavam marejados. Tia Cláudia, eu não posso explicar agora, mas eu juro que eu nunca ia fazer nada para machucar a senhora ou o Lucas. Eu só preciso de mais um tempo. Tempo para quê? Para te proteger. Eu gelei. Me proteger de quê? Ele levantou nervoso. Andou até a janela. Olhou para fora. Depois se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Medo, determinação e algo que parecia culpa. Alguém está te vigiando faz dias. Eu vi. Eu olhei para ele tipo assim. Você tem 30 segundos para me explicar direito o que está acontecendo ou eu ligo para a polícia agora. Davi passou a mão no rosto, respirou fundo e foi até a mochila dele que estava encostada na parede. Abriu o bolso da frente e tirou um caderninho daqueles pequenos de anotação. Ele abriu numa página específica e me mostrou. Era uma lista, com datas, horários e descrições. Dia 4 de dezembro, 22 horas e 30 minutos. Carro prata parado em frente ao portão por 12 minutos. Placa final 37. Dia 6 de dezembro, 23 horas e 15 minutos. Mesma pessoa do outro lado da rua, fumando. Ficou até 0 hora. Dia 9 de dezembro, 3 da manhã. Barulho na lateral da casa, janela da sala testada. Tinha umas 10 anotações, todas detalhadas, todas recentes. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Davi, como você sabe disso tudo? Ele fechou o caderno e me encarou. Porque eu tô vigiando quem tá vigiando a senhora. Silêncio absoluto. Mas por quê?
Por que você está me vigiando? Como você sabia que alguém estava... Davi, nada disso faz sentido. Ele sentou no sofá, jogou a cabeça para trás e soltou uma risada sem graça. Daquelas risadas de quem tá cansado de carregar um peso sozinho. Tia Cláudia, a senhora lembra quando a gente se conheceu? Faz 2 anos, reunião de pais na escola. Eu lembrava. Vagamente. Tinha sido uma reunião sobre a feira de ciências. A senhora estava com o Lucas. E tinha um homem do lado de fora da escola. Ele ficou te observando o tempo todo. Quando a senhora saiu, ele foi atrás. Mas aí viu que eu e o Lucas estavam perto e voltou para o carro. Meu estômago revirou. Eu achei estranho na hora, mas não falei nada. Só que 3 meses depois, eu vi o mesmo cara perto da sua casa. Eu tinha vindo aqui trazer um trabalho pro Lucas. O cara estava do outro lado da rua, fumando, olhando. Davi se levantou e foi até a janela de novo. Abriu um pouco a cortina e apontou. Ele voltou semana passada e desde então não parou. Eu me aproximei. Olhei para a rua. Estava vazia. Mas meu coração estava batendo tão forte que eu escutava no ouvido. Você sabe quem é essa pessoa? Davi balançou a cabeça. Não, mas eu sei que é homem. Uns 40 e poucos anos, cabelo curto, barba por fazer. Dirige um Corsa prata velho. Corsa prata. 40 e poucos anos. Barba por fazer. Não, não podia ser. Tia, a senhora conhece alguém com esse perfil? Eu não conseguia falar. Minha boca estava seca, as mãos tremendo, porque eu conhecia sim, Rogério, meu ex-marido. Olha, eu não falo muito sobre o Rogério. Nunca falei pro Lucas os detalhes todos. Nunca falei pros vizinhos. Nunca falei pra ninguém da escola. Porque é aquele tipo de coisa que a gente quer esquecer, sabe? Eu fui casada com ele por 8 anos. Os primeiros 3 foram normais. Até bons. A gente namorou, casou, teve o Lucas. Tudo certinho. Mas depois que o Lucas nasceu, alguma coisa mudou. Rogério ficou controlador, ciumento, possessivo. Começou a questionar onde eu estava, com quem eu falava, que roupa eu vestia. No começo, eu relevava. Achava que era insegurança, que ia passar. Não passou. Foi piorando. Até que num dia, 5 anos atrás, eu decidi que chega. Peguei o Lucas, saí de casa, fui morar com a minha mãe e entrei com divórcio. Rogério não aceitou. Me ligava 15 vezes por dia. Mandava mensagem. Aparecia na porta da escola, na porta do trabalho. Eu tive que pedir medida protetiva. O juiz deu. Rogério foi notificado. Ele ficou quieto por uns 2 anos. Depois, a minha mãe faleceu. Eu herdei essa casa e me mudei para cá com o Lucas. Novo bairro, nova vida. Rogério não sabia o endereço. Pelo menos era o que eu achava. Mas se Davi estava falando a verdade, se aquele cara do Corsa Prata era ele, então Rogério me achou e tinha voltado. Eu sentei no sofá porque minhas pernas não estavam mais segurando. Davi veio e sentou do meu lado, preocupado. Tia, a senhora tá bem? Quer água? Davi, eu acho que sei quem é. Ele ficou quieto, esperando. É meu ex-marido, Rogério. Eu tenho medida protetiva contra ele. Ele não pode chegar perto de mim, não pode me ligar, nada. Davi fechou os punhos. Então é por isso. Por isso o quê? Por isso que eu vim morar aqui. Eu não inventei a história de ser expulso por acaso, tia. Eu saí de casa porque eu precisava estar aqui, perto da senhora, porque eu sabia que o cara ia voltar e eu sabia que a senhora estava sozinha. Eu olhei para ele sem entender. Mas por que, Davi? Por que você se importa tanto assim? Ele desviou o olhar, respirou fundo, e quando falou, a voz dele saiu engasgada. Porque eu passei a minha vida inteira vendo minha mãe com medo, vendo ela se esconder, vendo ela fingir que tá tudo bem quando não tá. E eu nunca fiz nada, nunca protegi ela, nunca tive coragem. Lágrimas desceram no rosto dele. Quando eu vi que tinha um cara rondando a senhora, quando eu vi que a senhora ria, que a senhora era forte, que a senhora cuidava do Lucas sozinha, eu pensei, essa eu vou proteger. Nem que seja só para provar para mim mesmo que eu consigo. Gente, eu não sei explicar o que eu senti naquela hora. Era um misto de gratidão, de tristeza, de culpa.
Porque aquele menino de 17 anos estava carregando um peso que não era dele. E eu nem sabia. Eu segurei a mão dele. Davi, você não precisa me proteger. Eu sou adulta. Eu vou ligar para a polícia agora, vou reforçar a medida protetiva, vou... Tia, a polícia não vai fazer nada antes de ele fazer alguma coisa. A senhora sabe disso. Ele estava certo. Medida protetiva no Brasil é papel. Papel não impede ninguém de nada. Então o que você sugere? Davi abriu o caderno de novo. A gente documenta, tira foto, anota tudo, junta prova. Aí quando a polícia vier, eles não vão poder ignorar. Fazia sentido. Um sentido torto de quem já desistiu de confiar no sistema, mas fazia. Tá bom, a gente faz isso. Mas Lucas não pode saber ainda. Ele vai surtar. Davi concordou. Nos 3 dias seguintes, a gente virou dupla de vigilância. Davi dormia pouco. Eu também. A gente se revezava olhando a rua pela fresta da cortina. E o Rogério aparecia. Todo santo dia. Sempre de noite, sempre no mesmo carro, sempre do outro lado da rua. Às vezes ele só ficava parado lá dentro. Outras vezes ele saía, fumava um cigarro, olhava para casa. Davi tirava foto. Eu anotava o horário. Mas o pior foi na noite do dia 20, 2 da manhã. Eu e Davi estávamos na sala, sentados no escuro, quando a gente escutou passos na lateral da casa. Davi me fez sinal para ficar quieta. Ele se levantou devagar, foi até a cozinha e pegou a faca de corte que estava em cima da pia. Eu sussurrei. Davi, não. Mas ele já estava indo para a porta da sala. Eu fui atrás. A gente escutou a janela sendo testada. Alguém tentando forçar. Davi se posicionou na frente da janela, faca na mão, olhos fixos. Eu peguei o celular. Dedos tremendo. Liguei para o 190. Alô, polícia? Tem alguém tentando invadir minha casa. Rua das Acácias, número 142. Por favor, mandem viatura agora. A atendente pediu para eu ficar na linha. Disse que a viatura estava a caminho. Os passos pararam. Silêncio. Depois, o barulho de alguém correndo. Portão batendo. Carro ligando. Davi correu até a janela da frente. Ele foi embora. Corsa prata, mesma placa. 5 minutos depois, a polícia chegou. 2 policiais. Fizeram o registro, pediram as fotos, anotaram tudo. Um deles olhou para mim e disse: Senhora, com essa quantidade de evidência, a gente consegue pedir a prisão preventiva dele por descumprimento de medida protetiva. Mas a senhora vai precisar ir na delegacia amanhã cedo e formalizar. Eu concordei. Quando os policiais foram embora, eu e Davi ficamos ali na sala, exaustos. Davi, obrigada. Ele balançou a cabeça. A senhora não precisa agradecer. Preciso sim, você salvou minha vida e do Lucas. Ele sorriu cansado. A gente ainda não terminou, tia. Amanhã a senhora vai na delegacia e eu vou junto. Na manhã seguinte, eu acordei com o Lucas sentado na ponta da minha cama. Mãe, a polícia veio aqui ontem de noite? Merda. Eu sentei, passei a mão no cabelo. Não adiantava mentir. Ele ia descobrir de qualquer jeito. Sim, filho, veio. Por quê? Respirei fundo. Porque o seu pai tá rondando a casa faz dias, e ontem ele tentou forçar a janela da sala. O rosto do Lucas ficou branco. Branco mesmo. Ele levantou, começou a andar de um lado para o outro. O meu pai? O Rogério? Mãe, ele tem medida protetiva. Ele não pode. Eu sei, amor. Por isso a polícia veio. A gente juntou prova, tirou foto, anotou tudo. Hoje eu vou na delegacia formalizar a denúncia e pedir a prisão preventiva dele. Lucas parou de andar. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrima. Mãe, eu não quero que aconteça nada com você. Eu levantei e abracei meu filho. Aquele menino de 16 anos que ainda tinha cheiro de criança no cabelo. Não vai acontecer nada. A gente tá seguro agora. E o Davi? Ele sabe? Eu soltei o Lucas e olhei nos olhos dele. Foi o Davi que descobriu tudo, amor. Ele que viu o pai te seguindo. Ele que ficou vigiando. Ele que me protegeu. Lucas arregalou os olhos. O Davi, sabia? Ele veio morar aqui justamente por isso,
para ficar de olho, para me proteger. Meu filho sentou na cama de novo, processando, e depois ele falou uma coisa que me partiu o coração. Então ele nunca foi meu amigo de verdade. Ele só ficou perto de mim para vigiar você. Lucas, não é assim. É sim, mãe. Ele mentiu. Ele inventou história. Ele fingiu ser meu amigo. E saiu do quarto batendo a porta. 9 horas da manhã. Eu, Davi e uma advogada da assistência jurídica estávamos na delegacia da mulher. A delegada, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos no nariz, ouviu tudo. Viu as fotos. Leu as anotações do caderno do Davi. Analisou o histórico da medida protetiva. Ela bateu o carimbo em 3 papéis diferentes e falou: Senhora Cláudia, com base nessas evidências, eu vou pedir a prisão preventiva do Rogério Silva de Souza por descumprimento de medida protetiva, perseguição e tentativa de invasão de domicílio. O mandado deve sair ainda hoje. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. E ele vai ficar preso? Até o julgamento, sim. E depois, dependendo da sentença, pode pegar de 2 a 5 anos. 5 anos. 5 anos sem olhar por cima do ombro. 5 anos sem medo. A delegada olhou para o Davi. E você, jovem? Você foi muito corajoso, mas também foi muito imprudente. Você podia ter se machucado. Da próxima vez, liga para a polícia antes de pegar uma faca. Davi abaixou a cabeça. Desculpa, senhora. Eu só queria ajudar. Ela sorriu de leve. Você ajudou, mas agora deixa a gente fazer nosso trabalho. 15 horas e 45 minutos. Eu estava em casa, preparando o almoço atrasado, quando o telefone tocou. Era a delegada. Senhora Cláudia, o Rogério foi preso agora há pouco. Ele estava num bar a 6 quarteirões da sua casa. Não reagiu. Tá na carceragem. Eu desabei. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da cozinha, segurando o telefone. Davi apareceu correndo. Tia, o que foi? Prenderam ele. Prenderam o Rogério. Davi fechou os olhos, encostou na parede e soltou um suspiro tão profundo que parecia que ele estava segurando aquilo fazia anos. A senhora está segura agora. Eu sequei as lágrimas. Davi, eu nunca vou esquecer o que você fez. Nunca. Ele deu um meio sorriso. Eu só fiz o que era certo, tia. Não, você fez muito mais que isso. Você colocou sua vida em pausa para cuidar da minha. Você saiu de casa. Você mentiu para os seus pais. Você... Tia, meus pais sabem. Eu parei. Como assim sabem? Eu contei para minha mãe antes de sair. Contei que eu tinha visto um cara perseguindo a senhora, que eu precisava fazer alguma coisa. Ela não queria deixar. Disse que era perigoso. Mas eu implorei. Ele sentou na cadeira da cozinha. Minha mãe, ela sofreu muito com meu pai. Violência, controle, humilhação. Eu cresci vendo aquilo, e eu nunca fiz nada. Eu era pequeno demais, fraco demais, covarde demais. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Quando meus pais finalmente se separaram, minha mãe me fez prometer uma coisa, que se eu visse alguma mulher passando pelo que ela passou, eu ia ajudar, porque ela não teve ninguém. Ninguém. Eu sentei do lado dele. Segurei a mão dele. Quando eu vi aquele cara rondando a senhora, quando eu vi que a senhora morava sozinha com o Lucas, eu pensei, é agora. É minha chance de cumprir a promessa. Davi, seus pais devem estar morrendo de preocupação. Ele balançou a cabeça. Minha mãe liga todo dia. Eu conto tudo. Ela sabe que a senhora é uma boa pessoa. Ela só quer que eu volte logo. Então volta. Vai para casa. Sua missão aqui acabou. Davi olhou para mim. A senhora quer que eu vá embora? Eu quero que você volte para sua família e que você entenda que você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Tia, posso te pedir uma coisa? Claro. Posso ficar só mais uns dias? Só até ter certeza de que o Rogério não vai sair? Só para ter certeza de que a senhora está realmente segura? Eu ia falar que não precisava, que estava tudo bem, que ele já tinha feito demais. Mas aí eu olhei para o rosto dele e vi o quanto aquilo era importante para ele. O quanto ele precisava sentir que tinha protegido alguém até o final. Fica o tempo que você precisar.
2 horas depois, o Lucas desceu para o jantar. Ele estava com cara de quem tinha chorado. Olhos inchados, rosto vermelho. Davi estava ajudando a colocar a mesa. Quando viu o Lucas, parou. Lucas, Você mentiu para mim. Silêncio. Você inventou uma história. Fingiu que tinha sido expulso. Fingiu que precisava de ajuda. Tudo mentira. Davi engoliu seco. Não foi tudo mentira. Eu realmente precisava estar aqui. Mas não para ser meu amigo. Era para vigiar minha mãe. Lucas. Eu tentei intervir, mas ele levantou a mão. Mãe, deixa eu falar. Ele olhou para o Davi de novo. Você me usou nossa amizade, e isso dói pra caramba. Davi abaixou a cabeça. Mas... Lucas respirou fundo. Você também salvou minha mãe. Você ficou acordado noite após noite. Você anotou tudo. Você pegou uma faca e ficou entre ela e o perigo. E eu não estava fazendo nada disso. Eu nem sabia que ela estava em perigo. A voz do Lucas falhou. Então eu não sei se eu te perdoo ainda, mas eu sei que eu te devo. A gente te deve. Davi levantou o rosto, os olhos dele brilhando. Lucas, eu nunca quis te magoar. Você é meu amigo, de verdade. Foi por isso que eu escolhi proteger sua mãe. Porque vocês dois são importantes para mim. Lucas ficou parado, pensando, processando. E então ele fez uma coisa que eu não esperava. Ele estendeu a mão. Amigos de verdade não mentem, mas amigos de verdade também protegem. Então vamos recomeçar, sem mentira dessa vez. Davi apertou a mão dele, e depois os dois se abraçaram. Eu tive que sair da cozinha porque senão ia desabar ali mesmo. Davi ficou mais uma semana. Nessa semana, a gente conversou muito. Sobre o passado dele, sobre a mãe dele, sobre como é difícil ser adolescente e carregar trauma de violência doméstica. Eu liguei para a mãe dele, conversei, agradeci. Disse que ela tinha criado um menino incrível. Ela chorou no telefone, disse que só queria o filho de volta em casa. No 7º dia, Davi fez as malas. A mãe dele veio buscar. Uma mulher pequena, magra, olhos cansados, mas com um sorriso genuíno. Ela me abraçou na porta. Obrigada por cuidar dele. Eu que agradeço. Ele salvou minha vida. Ela olhou para o filho com orgulho. Ele é teimoso, mas tem bom coração. Davi abraçou o Lucas. Depois me abraçou. Tia, qualquer coisa, qualquer hora, a senhora me liga. Eu volto correndo. Eu sei, filho, eu sei. E ele foi embora. 3 meses depois, Rogério foi condenado a 4 anos de prisão. A medida protetiva foi renovada por 10 anos. Lucas voltou a sorrir sem peso nas costas. E Davi? Davi passa aqui todo fim de semana. Virou parte da família, porque no final das contas, família não é só sangue. É sobre quem fica, quem protege, quem se importa de verdade. Teve gente que me perguntou se eu não fiquei com medo do Davi, se eu não achei estranho ele ter vindo morar aqui. E eu sempre respondo a mesma coisa. Às vezes a pessoa que parece perigosa é a única que está disposta a te salvar. E às vezes você precisa confiar no instinto, não na aparência. Porque naquela madrugada, quando eu vi ele parado na escada com a faca na mão, eu tive medo. Mas não era dele que eu devia ter medo. Era de quem estava do lado de fora. E graças a Davi, eu tô aqui. Viva. Segura. Livre. E você? Já julgou alguém pela aparência e descobriu que estava completamente errado? Conta aí nos comentários. Porque às vezes, o herói tem cara de vilão.